Lá. Já parou para pensar em como uma profissão realmente se organiza, sabe? Como ela ganha força e uma voz própria? Hoje, a gente vai mergulhar fundo no documento que é basicamente o esqueleto de uma nova organização profissional, a OGB. A gente vai desvendar o estatuto dela, que é o verdadeiro projeto que define não só o que a organização é agora, mas tudo o que ela quer ser. E tudo começa com essa pergunta que é super importante. Quem de fato fala em nome dos gestores judiciais e notariais do Brasil? Até pouco tempo a resposta para isso era meio vaga. É justamente essa falta de uma voz única, de uma representação forte, que a OGB quer resolver. E o Estatuto é um mapa que mostra exatamente como eles pretendem fazer isso. Então tá, mas o que é a OGB na prática? De forma bem simples, o artigo 1º do Estatuto já diz tudo. É uma associação nacional e sem fins lucrativos. Pensa nela como se fosse um grande time, sabe? Um time nacional para esses profissionais, que não existe para gerar lucro, mas sim para unir, para representar e para fortalecer a categoria no país inteiro. Para entender de verdade a alma da OGB, a gente precisa olhar direto para o coração dela, a sua missão e os seus objetivos. É aqui que a gente sai da ideia e entra no plano de ação de verdade. O artigo 4º desenha basicamente 4 grandes pilares, e o legal é que um sustenta o outro. Primeiro, a defesa profissional, que é para proteger os membros juridicamente. Depois, a regulamentação, que busca o reconhecimento da profissão, inclusive em concursos, o que abre muitas portas. Ao mesmo tempo, a educação está ali para elevar o nível de todo mundo. E, claro, os benefícios práticos, como o clube de vantagens, que fazem a diferença no dia a dia. É um ecossistema completo pensado para fortalecer a profissão por todos os lados. E olha, esse ponto aqui merece um destaque especial. Essa citação revela a maior ambição da organização: participar ativamente da criação de uma lei para regulamentar a profissão. Isso vai muito além de só representar, é sobre construir a base legal que vai dar segurança e reconhecimento oficial para toda uma classe de profissionais. É um objetivo gigantesco. Bom, com uma missão tão clara como essa, a pergunta que fica é: quem pode fazer parte dessa jornada? Vamos dar uma olhada em como a OGB abre as portas e para quem. E o bacana é que o Estatuto pensou em todo mundo. Tem os membros efetivos, que é a galera que já se formou e está na área, os transitórios, que são os estudantes, trazendo a nova geração para dentro desde cedo, e até os especiais, que são empresas. E, de uma forma bem inteligente, o Estatuto também reconhece quem já fez história, com as categorias benemérito e fundador, que são isentas da contribuição. É uma forma de valorizar a experiência e a dedicação. E o processo para entrar é complicado? Que nada! É bem direto como está lá no artigo 7º. Basicamente é assim, você comprova que é da área, envia o pedido, a diretoria analisa e aprova, e por fim você se compromete a seguir as regras. 4 passinhos simples para fazer parte de algo bem maior. Claro, né? Fazer parte de uma organização assim não é só sobre o que a gente ganha. É uma via de mão dupla. Existe um equilíbrio super importante entre os direitos que se tem e os deveres que se assume. E aqui está o equilíbrio perfeito. De um lado você tem voz. Pode votar, pode se candidatar, pode usar todos os serviços. Do outro lado vem a responsabilidade. Tem que cumprir o estatuto, manter a contribuição em dia e, claro, ajudar a construir a boa reputação da OGB. É uma relação em que o sucesso de todo mundo depende do compromisso de cada um. Mas, beleza. Quem garante que essa máquina toda funcione direitinho? Toda organização precisa de uma estrutura de comando bem clara. Vamos ver então como funciona a governança da OGB. A gente pode pensar na estrutura de poder como se fossem 4 órgãos principais. A Assembleia Geral é tipo o parlamento, o poder máximo, onde todos os membros têm voz. A diretoria executiva seria o governo, que cuida do dia a dia. O Conselho Fiscal funciona como um tribunal de contas, de olho na saúde financeira. E o Conselho de Ética é o guardião dos valores, mantendo o padrão profissional lá em cima. E aqui está o ponto talvez mais importante de todos. O poder final está nas mãos da Assembleia Geral. O artigo 14 deixa isso claríssimo. As decisões dela são soberanas e valem para todo mundo, até para quem não foi ou não concordou. Isso quer dizer que, no fim do dia, a verdadeira força da organização vem do coletivo, dos seus membros. Uma governança forte só funciona com um processo transparente para escolher seus líderes, certo? Então, como a OGB garante que essa escolha seja democrática e justa? A informação-chave para lembrar aqui é o número 4. Os mandatos para a diretoria e para os conselhos são de 4 anos. Isso é ótimo porque cria um ciclo de estabilidade. Dá tempo para uma gestão trabalhar, mas também garante que a liderança seja renovada de tempos em tempos.
E o caminho até chegar na liderança segue um cronograma bem rigoroso. Tudo começa mais de um mês antes da eleição, com a inscrição das chapas. Aí a comissão eleitoral faz uma checagem. No grande dia, o voto é secreto e o resultado é pra já. A chapa que ganha é proclamada e assume na hora. É um processo todo amarradinho para não deixar nenhuma dúvida sobre a legitimidade. Para a gente fechar, vamos dar uma olhada naquelas letras miúdas do estatuto. Sabe aqueles detalhes que, no fundo, definem o caráter e a integridade da organização inteira? Olha só que fundamental, a neutralidade. O artigo 5º proíbe, com todas as letras, que a UGB tome qualquer posição sobre religião ou política partidária. Isso é crucial para garantir que o foco da organização seja sempre a profissão, de um jeito técnico, imparcial e que una a todos, sem divisões. E como essa engrenagem toda é financiada? O artigo 64 mostra que a principal fonte de receita vem da contribuição dos próprios membros. Isso é complementado com doações, parcerias, eventos. É um modelo que deixa claro que a força e a independência da organização vem diretamente do apoio e do engajamento da sua própria base. E este é o princípio que fecha o ciclo com chave de ouro. O artigo 71 é muito claro, a OGB não distribui lucros. Cada centavo que entra é reinvestido 100% na missão da organização. Isso reforça e solidifica o propósito dela como uma associação sem fins lucrativos, totalmente dedicada ao avanço da profissão. No final das contas, o Estatuto da OGB é muito mais do que um conjunto de regras, né? É um projeto bem ambicioso. Ele desenha uma governança sólida, um plano de ação claro e um código de ética muito forte. A grande questão que fica no ar é: será que esse projeto vai ser o que finalmente vai consolidar e levar a profissão de gestor judicial e notarial para um outro patamar de reconhecimento? As bases, pelo visto, foram muito bem lançadas.